Olha, a relação que a gente tem é óbvia, é só estudar que está na cara. Tudo é preciso de reciclagem, reciclagem, reciclagem. O que é que a pessoa precisa? Precisa de 3 coisas. Reciclagem, reciclagem, reciclagem. Tá certo? Seria possível esclarecer melhor a técnica 50 vezes mais descrita dos 700 experimentos? O que é? Muito fácil, está lá escrito, eu vou repetir. Você vai escrever um artigo. O artigo só pode ter 3 páginas. Você escreve 150 páginas. 150, sobre aquele assunto. Depois você tira o resumo, a síntese. Tira 3 páginas dessa, é 50 vezes. Essa aí é que é a técnica. Se você fizer isso, pode estar certo que você vai errar menos e vai acertar mais. Agora, o que se passa? Paciência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. E tem que ter perseverança, constância, persistência, pertinácia. Quem mais? Tem mais alguma coisa? Vamos lá? Eu acho que é por aí. Agora, o que é que se passa? Na hora que faz isso, eu estou usando uma técnica que eu já falei aqui antes. É bom a gente lembrar. Alguém lembra qual que é a técnica que eu estou falando aqui? Não, mas é outra. É outra. Essas todas estão, mas não é essa não, é uma outra. Análise, gente, e síntese. É essa que é o caminho. Entende? A hora que ele faz 150, ele está fazendo uma análise do assunto. Ele tira da 150, ele pega 50, e o que ele tem? Ele tem o supra-sumo. Ele tem o melhor, ele tem o caldo daquilo, aquilo que interessa. Então, a cereja do bolo, isso é que interessa. Eu acho que está mais ou menos claro, né? 50 vezes mais. Agora, paciência, é o que eu falei. Tem que insistir. Ai que insistir. Agora, poderia discorrer sobre o conceito de paramicrochip e a relação desse com o macrosoma? Isso nós... Fala aí para ele qual que é. Outra questão é sobre os trabalhos assistenciais relativos aos fenômenos de poltergeist que estão relacionados ao evoluciólogo alvo. Onde ocorre? Qual a magnitude desse fenômeno? Alvo. Não, escreveu alvo. Tá certo, tá certo. Só que tem que escrever com letra minúscula aqui. Quem escreveu, escreveu com letra minúscula. A letra minúscula é o nome do homem, né? Que a gente deu o apelido. O caso todo é o seguinte, existe um local no Espírito Santo que uma equipe técnica de aquilo que nós podemos chamar de exorcista ou desassediadores, que sabe exteriorizar energia, foram lá agora, estão lá há 1 semana. E a recomendação é que eles não entrassem em contato com ninguém de fora. Então, eles não atendem telefone, não levaram celulares, não tem nada. Mas levaram um monte de aparelho para ver o ambiente, vão dormir no ambiente, que é no meio do mato, para ver os processos de poltergeist, porque, inclusive, lá já dessomou um operário. Quer dizer, é um negócio sério, muito sério. E eles devem voltar domingo agora, domingo que vem. Ou seja, depois de manhã, não é isso? Então aí nós vamos ver o que acontece, quais são os fenômenos e a magnitude dos fenômenos. Quando eles chegarem, a primeira pergunta que eu vou perguntar é a seguinte: houve alguma diferença entre os dias 3 e 5? Foi quando a gente funcionou mais aqui com o alvo. De modo que é um caso para se estudar. Eu quero dizer que eu estou aqui também com os dados aqui, que apareceram umas pessoas que movimentam aí alguma coisa sobre o processo básico de indígena, que apareceu aí hoje. Vieram me perguntar se o alvo tem alguma coisa que ver com isso. Eu não sei. É bem possível. 2.380, que tomo é esse? É o segundo, é o tomo 2, tá certo? Então, ó, toma o 2 para você. O caso é esse. Agora, deixa eu ver aqui, que chegou uma agora mais recente aqui. O que é isso? Kardec fez pesquisa sobre parapsiquismo. O Livro dos Espíritos, por exemplo, traz diversas informações interessantes. Não é bem o Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns dele é melhor do que o Livro dos Espíritos. É besteira quem escreveu isso aqui. Me perdoa o mau gênio. A parte do processo de religiosidade relacionado, os livros dele poderiam ser considerados um rastro textual positivo. Ele poderá se beneficiar desse escrito numa próxima vida? Olha, estudo é possível, mas agora ele tem uma melex muito grande de deixar coisa que não teve tempo de consertar. E nem também ele deixou
prescrito para a mulher dele, que trabalhou tantos anos depois, que era uma mulher fora de série, ele também não deixou encaminhamento do que devia de fazer com nada. Então, isso aí já perturbou o nosso amigo um pouquinho. De modo que não há dúvida que ele tem um rastro textual positivo. A fritada dos ovos é muito mais a favor dele do que contra. Mas veja, não é o ideal. O problema que nós procuramos aqui é a pessoa acertar ao máximo. E não acertar só um pedacinho. Isso tudo é que a gente, então, nós nos batemos. Agora, rastro textual. Essa turma de religião, muitos acertam mais do que erram, cada religião. Mas veja, é um acerto ainda muito superficial, e alguns também, querendo ou não, daqueles escritos, às vezes, fomentam muito a guerra. Você veja bem o tanto de guerra que tem até hoje, tudo baseado em religião. E às vezes são 3 religiões brigando simultaneamente. Isso, então, nós temos que ver que esses textos não são nada bons. Tem muita coisa por aí. Não adianta falar bem, por exemplo, de Agostinho. Ele está defendendo o processo da Igreja Católica. A Igreja Católica está com o Opus Dei aí. Olha esse povo tudo defendendo. Na mesma hora apareceu lá, tem um advogado lá, falando contra a célula tronco. Vocês viram? Aquele do Opus Dei. Todo mundo sabe no Brasil que é. Saiu até na televisão. E ele defendendo lá contra a célula tronco. Aquilo é Opus Dei. Quer dizer, um atraso de vida até hoje. Como é que fica isso? Vamos pensar nisso. Mas, Roberto, pode falar. Professor, tem alguma obra assim da história de algum pesquisador que o senhor considera um bom rastro textual? Alguma que o senhor possa ler, alguma obra clássica? Clássica? Não, eu acho que você tem que ler todos os clássicos. Sim. Mas começar de tudo que diz respeito, não aos pré-socráticos, não é isso. Mas é o nosso amigo lá, antes dele. Então, os processos pitagóricos. Agora, qualquer coisa, fala com o Antônio que ele te dá uma listagem, que a gente já fez isso aí, mais de uma, né? O Antônio te dá tudo não, mas isso. A minha pergunta é assim, tem algum que o senhor possa dar um exemplo, assim, ó, esse aqui é um bom rastro textual. Fulano escreveu tal obra. A enciclopédia é um dos melhores, né? De tudo que foi escrito por aí. Mas há pequenas coisas assim. Mas sempre a pessoa às vezes errou noutra porque teve que fazer média. É o caso do Alga. O livro dele é muito interessante, o Alga. Mas veja, tem muita bobagem, porque o negócio é baseado. Agora veja, é a vida futura que ele estava falando. E outra coisa, ele estava tentando ver se esclarecia a religião. Do Rousseau tem muita coisa que às vezes interessa, mas em compensação. Tem coisa muito negativa na questão dele com a família, filha, etc. São interessantes. Entende? Tudo isso é um caso para se estudar, né? É difícil você fazer uma obra totalmente pura, que ela dure com a pureza dela por muito tempo. Porque o avanço, ele é um rolo compressor que passa por cima de tudo. Entende? Muita coisa começa a ficar secundária e aquilo cria problema. Aí vira toco. E não tem jeito de passar o arranca-toco de lá para cá. Val, posso falar? Pode. É que eu estou com uma dúvida de outros dias. Você falou esses dias atrás que ReproEx é mais de 50% de reprogramação da ProEx. Tá. E que para ter ReproEx você tem que ter completismo. Não é isso que você falou? Tá. Outra coisa. A maioria Maxmorex, a boa mesmo, de alto nível, a maior, também tem que ter completismo. Isso tudo bem. Até aí está tudo certo. O conceito está claro para mim. Mas como é que então teve ReproEx aqui em 2003 e já teve outro em 2007? Sim, mas isso aí depende. Você já pensou se você puder ter 5 ProEx numa vida só? Mas aí então 5 anos, 4 anos, sei lá, fez, já foi uma ReproEx de 4 anos? Não, mas tem uma coisa que você esqueceu. Tem um processo da eficácia e da eficiência. A hora que a coisa começa a dar fruto e espalha, outros trabalham para você. Aquilo então... Gente, olha só como é que no meu trabalho, sozinho. Escuta, quando nós trabalhamos sozinho aí no Holociclo, veja o tanto de gente que está me ajudando agora. Muita gente.
Olha a minha casa, como é que é maior. Então, Valdo, Olha o povo que está aqui, tudo aumentou. por essa lógica... Agora, ó, isso é igualzinho empresa. Eu estudei muito isso nas empresas. Você começa uma empresa, da estaca zero, não tem nada. Eu não estou falando essas que é dependente de outras, não. Então aqui não tem nada. Você sua, tem que plantar, tem que fazer uma força danada, investe, faz o diabo. Mas com o passar do tempo você seleciona bem o povo, só coloca